Chico e esse é o meu vídeo de apresentação da minha trajetória para o edital de Mérito Cultural de Santa Catarina. Nesse vídeo eu vou destacar as principais atividades que eu realizei na minha área de atuação, que é restauração e conservação de acervos, mas eu também apresento atividades que eu realizei em outras áreas, que eu tenho contato e interesse, como patrimônio cultural, arquivos e bibliotecas. Eu nasci no ano de 2000, na cidade de Chapecó, e desde muito nova eu fui muito interessada nesse mundo de leitura, de visitar museus e bibliotecas, e foi por esse interesse meu que eu escolhi o curso de graduação em História pela Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. Eu iniciei a graduação em 2019 e terminei esse ano em 2023. Na graduação em História, eu fiz parte de vários grupos de estudo, conheci várias temáticas da pesquisa histórica e do ofício de historiador, mas eu destaco aqui a minha participação no Laboratório Universitário de Arqueologia e Patrimônio, o LUPA. O LUPA foi muito importante porque foi meu primeiro contato com arqueologia, que é uma área que eu não tinha conhecimento prévio, mas também foi o momento que eu tive as minhas primeiras experiências na educação patrimonial. Elas foram as primeiras, mas foram muito proveitosas porque me aproximaram dessa área, e é uma atividade que eu continuo realizando até hoje. Depois dessa minha participação no LUPA, eu iniciei o meu estágio no Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, o CEOM, que é da UNO Chapecó. No CEOM, eu trabalhei no Centro de Documentação e Pesquisa, o CEDOC, e foi o CEDOC que me apresentou um pouco sobre desse universo de restauração e conservação. O CEDOC ele tem um acervo muito importante da história da região, então foi meu primeiro contato com essa memória arquivada do oeste de Santa Catarina, que me permitiu ter mais conhecimento sobre os processos que aconteceram na região. Mas ele também realiza atividades de restauro e conservação, e eu tive a oportunidade de participar delas. Eu destaco aqui a minha participação no projeto A Memória Impressa do Oeste Catarinense, preservação e informatização dos jornais históricos arquivados pelo CEOM. E porque esses projetos eles foram importantes porque eles me ensinaram as primeiras técnicas e os primeiros métodos de restauração e conservação adequados para documentos de suporte de papel, que é uma das especialidades do CEDOC. No CEDOC, eu também participei de vários cursos, oficinas, cursos de especialização em restauração, então eles foram muito úteis, porque eles me ensinaram diversas técnicas e cada vez mais melhoravam esse meu conhecimento sobre, por exemplo, processos de avaliação num acervo para ver qual é a melhor ferramenta de conservação e restauração. Então foi muito importante para mim. O estágio ele também me permitiu conhecer um pouco mais sobre o funcionamento de um arquivo, né? Porque no CEOM a gente realizava, por exemplo, a digitalização de documentos históricos, o recebimento dessas fontes, a identificação e o arquivamento adequado delas. Então eu tive contato, por exemplo, com a reclassificação de acervo, né? A gente realizou isso e foi muito importante porque eu descobri um pouco mais sobre as técnicas que o CEOM utilizava e sobre outras técnicas para melhorar o acondicionamento e a informatização das fontes que estavam ali. No CEOM, como eu falei, eu continuei participando de atividades da educação patrimonial. E elas são muito importantes porque elas eram muito diversas e aconteciam frequentemente, né? A gente atendia públicos do ensino médio, ensino fundamental, universitários de diversas universidades da região, técnicos administrativos da UNO Chapecó e também o público em geral. E essas atividades eu continuo realizando também auxiliando o CEOM. Ainda em 2021, eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro edital aprovado pelo Aldir Blanc do município de Chapecó. Nesse projeto, eu pesquisei um pouco sobre o histórico dos dois primeiros cinemas da região, que é o Cine Ideal e o Cine Austal. Eu utilizei o acervo do CEDOC, principalmente os registros fotográficos e os jornais, para contar um pouco desse histórico desse cinema. E também os relatos de história oral para falar um pouco sobre as experiências de chapecoenses com esses dois cinemas, né? Principalmente sobre o processo de modernização que vem junto com o Cine Austal. No CEOM, eu também participava de discussões sobre sobre arqueologia, né? O CEOM tem um acervo arqueológico muito importante para a região.
Então eles faziam diversas palestras, oficinas, discussões sobre esse acervo e eu fiz parte delas, né? Eu destaco aqui a minha participação no projeto de povoamentos pré-históricos do Alto Rio Uruguai, que é o Papalu, que eu realizei a minha primeira escavação em sítio arqueológico. Agora eu aproveito para mostrar um pouco das fotos de atividades que eu realizei ao longo do tempo. Nesse projeto, a gente tinha como objetivo levar um grupo de pessoas caminhar sobre o centro de Chapecó, investigando um pouco dessa paisagem cultural e histórica deles, né? Investigando edifícios, monumentos, o que estava e o que não estava mais no centro. Então, um debate sobre a memória da região. E eu participei para discutir um pouco dessa memória da colonização de Chapecó pela família Bertazzo, utilizando novamente o acervo do SEOM. A apresentação também no segundo encontro do PPGCA da UNO Chapecó, fontes históricas entre um livro didático e um laboratório, integração escolar no Centro de Documentação e Pesquisa. Primeiro encontro de formação em patrimônio cultural, interfaces entre museu, comunicação e conservação de acervos materiais, que foi um projeto aprovado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura. Eu fiz parte da equipe que organizou esse projeto e eu também auxiliei nas atividades dos 2 dias de evento. 2022, eu terminei meu estágio no SEOM e fui contratada pela biblioteca da UNO Chapecó como restauradora. Então eu trabalho no laboratório de restauração da biblioteca professora Neida Beluso, e é muito importante porque agora eu sou restauradora de acervos bibliográficos. Eu mudo um pouco o objetivo e o acervo que eu tenho, porque agora é bibliográfico, e o nosso principal objetivo é restaurar os livros para que eles possam estar disponíveis no acervo de novo para os alunos, né? Então a gente tem, como é uma biblioteca muito grande, a gente tem contato com livros antigos que não tem mais como comprar novos exemplares. Então ainda assim eu tenho que ser bem cuidadosa com essa restauração. Eu continuo trabalhando com acervos de papel, apesar dessa pequena diferença. Então eu realizo aqui as atividades de restauração, que inclui a retirada de capas danificadas dos livros, a eliminação de sujidades desses livros, porque às vezes eles estão marcados, riscados, então eu faço o possível para tentar deixar eles o mais novos possíveis, e eu também realizo a encadernação deles. Eu também auxilio em outras atividades da biblioteca, como, por exemplo, o acondicionamento adequado para alguns livros que a gente tem aqui. Apesar de ser uma biblioteca e se estimular que os alunos usem esses livros, é também necessário ter um certo cuidado e eu auxilio nessa parte. Eu também auxilio nas atividades de atendimento da biblioteca e também do recebimento de novos livros e a organização do acervo em geral. Na biblioteca eu tive a oportunidade, nesse ano, de ser a ministrante de uma pequena oficina de restauração aqui no nosso laboratório. A oficina de restauração é só uma forma de apresentar um pouco das técnicas que eu usava para alunos, técnicos e o público em geral no laboratório de restauração. Então, eles tiveram a oportunidade de me ouvir apresentar um pouco desse universo, identificando, claro, as diferenças, né, e a necessidade do extremo cuidado. Então, foi muito importante porque muita gente não conhece essas temáticas, né, essas técnicas adequadas, como eu não conhecia antes de iniciar o meu estágio no SEOM. E aí a gente explica um pouco do que se deve, o que deve não fazer, tira um pouco aqueles mitos que a gente tem a ideia. Então foi uma experiência muito importante para mim. Por fim, eu destaco que eu fico muito feliz com esse edital e eu entendo como uma oportunidade para mim continuar a minha formação. Eu continuo fazendo parte de cursos de conservação em papel, né? Eu estou realizando um agora. E é muito importante porque eu consigo aprender mais sobre técnicas, mais sobre métodos que eu ouvi, o que eu devo e o que não devo fazer, principalmente agora que eu cuido de um acervo bibliográfico, né? Por fim, eu destaco que na minha própria pesquisa de graduação, eu trabalhei também um pouco com essa pesquisa em arquivos, né? Eu visitei arquivos e também visitei acervos digitais desses arquivos e foi muito importante para mim também ter um outro olhar, né? Um outro tipo de acervo. E assim, eu agradeço pela atenção e eu espero que vocês tenham gostado das atividades que eu realizo.